eu vou continuar falando com vocês sobre sonhos. Você acredita em sonhos? Assim, sonhos que vêm de Deus, do sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo. Sonhos que podem nos avisar de algum perigo ou nos prevenir de uma coisa muito boa, importante que vai acontecer com a gente. Depende. Sonhar, dizem que a gente sonha toda noite. Diz que a gente sonha a noite toda. Principalmente se a gente estiver dormindo um sono bem tranquilo. A gente sonha, a gente não lembra de todos os sonhos que a gente sonha, porque a mente da gente não para. E é verdade, porque a nossa mente não dorme. Nós dormimos, nosso corpo está dormindo assim, nosso espírito, sei lá como é que fala. Mas a mente nossa não para, né? Então diz que a gente sonha o tempo todo. Mas tem sonhos que é sonhos assim, de um aviso, de um perigo. E acontece. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, mas foi de verdade. Não é que estou inventando. Que aconteceu assim, ó, com a minha cunhada e com que era, né, mulher do meu irmão. Era, eu falo era porque já tem mais de 16 anos que ela já não está mais em nosso meio. Então, mas o meu irmão está bem, graças a Deus. Então, eu vou estar falando o que aconteceu com ela. E foi real. Para vocês verem que a gente não pode duvidar de determinados sonhos. Quando acontece, não é para a gente ficar com medo, ficar julgando, falando que não deve. Não, é para a gente avisar. Deus não permite nada para nós sem antes nos avisar. Ele avisa do perigo. Depende da gente acreditar e vigiar. Então, quando acontece um sonho estranho, a gente tem que orar, vigiar. Aliás, primeiro vigiar, depois orar. Sonhos. Você já sonhou assim, um sonho assim desesperador de acordar às 3 horas da madrugada em ponto? Dizem que quando a gente acorda essa hora, ou mesmo que não sonhou, mas você acordou 3 horas da madrugada, é a hora que o mal está mais assim, ó, agindo aqui nessa terra. Porque ele não para, né? Ele trabalha 24 horas e faz hora extra. Mas essa hora, às 3 horas da madrugada, ao meio-dia, às 18 horas, é a hora que a gente tem que estar bem. E às vezes a gente passa assim, porque 3 horas da madrugada é a hora que está aquele sono muito bom. Meio-dia, o povo está preocupado em almoçar, em não sei o que, resolver problema. Às vezes nem lembra de vigiar e de orar. Às 18 horas é a mesma coisa. É aquele horário de pico, que as pessoas estão voltando do trabalho para casa, as pessoas estão agitadas, às vezes não lembra. E é a hora que o mal aproveita, porque ele é de oportunidades, ele é oportunista. Então a gente tem que estar sempre assim, né, vigiando, porque o mal está solto aí por aí. Misericórdia, é uma coisa pior que a outra. Então os sonhos existem e são reais. Alguns, mas não é todos. Tem sonhos que a pessoa sonha porque fica vendo coisas negativas na TV, notícias ruins, conversa demais, fala mal dos outros, faz fuxico, inventa, não sei o quê. Aí, os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Aí, quando acontece isso e não vigia, aí vai sonhar sonho ruim mesmo, só viu coisa ruim o dia todo, até na hora de dormir. Aí não vai ter sonhos bons mesmo, não precisa nem de aviso, né? O mal já está programado na mente da pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, continuando aqui, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Isso faz muito tempo, ó, muito tempo mesmo. Aconteceu com a minha cunhada. Ela tinha uma vizinha e se davam bem, assim, entre aspas, né? Não tinha grandes problemas. Até que um dia aconteceu uma coisa lá, uma discussão, sei lá o que foi, eu não sei o motivo. E a vizinha, elas ficaram sem se falar, a vizinha ficou com raiva, contrariada com ela, não se falou mais. E ficou, cada um no seu canto. Só que a vizinha foi guardando mágoa, né? O veneno estava lá, sabe? Todo dia ela envenenada, pensando em como
Que o mal, tem pessoas que eles não falam a verdade assim na cara da gente. Eles ficam fingem de humilde. Você já viu pessoas que, às vezes, o outro humilha, fala uma palavra ruim, ele não fala nada. Fica naquela bondade. São pessoas frias e calculistas. Elas depois vingam. É assim. Essas pessoas explosivas que brigam, falam, não sei o quê. E o povo fala, nossa, essa pessoa é barraqueira, não sei o quê, ignorante. Às vezes é mais fácil de lidar com esse tipo de pessoas do que com aquelas que faz cara de sonso, de humilde, sabe? Ai, não sei o quê, nossa amiga, não sei o quê. Essas pessoas que a gente tem que ter cuidado. O ruim às vezes é bom, e às vezes o bonzinho que é o ruim. É assim. E continuando aqui, aí ela passou o tempo, aí um belo dia, a minha vizinha, aí ela voltou às pazes com a minha, começou a conversar com a minha cunhada, fingindo de amiguinha, como se nada tivesse acontecido. E a minha cunhada acreditou. A minha cunhada era assim, acreditava às vezes nas pessoas, tinha um segmento assim de fé, mas não tinha muitas instruções, faz muito tempo isso, não tinha as instruções que a gente tem hoje, de aprendizado, era completamente diferente. Tipo eu, né? Passei coisas ruins do passado, por ser bobo, vou dizer a palavra correta, o português correto. Aí ela acreditou, né? Nossa, ficou de bem de novo. Ai, gente, os tio tá latindo. Vou continuar assim mesmo. Aí, quando foi um dia, ela dormiu, à tarde, na parte da tarde, ela dormiu. Sei lá, deu um sono assim, dormiu. Porque era raro ela dormir, porque ela era muito assim, elétrica, muito agitada, não quietava, e dormiu. Aí sonhou que a vizinha chamou ela lá no muro e entregou um bolo para ela. Falou, ó, vizinha, que um bolo que eu fiz. E ela pegou o bolo. Só que aí ela acordou do sonho. Sonho mesmo, dormiu isso. E passou o tempo. Gente, eu vou parar. Continuando. Aí ela acordou e foi cuidar da vida e tal. Esqueceu do sonho, nem lembrou. Pois foi no mesmo, acho que foi no mesmo dia. A vizinha chamou ela no muro e falou, ô vizinha, eu fiz um bolo aqui, ó. Toma esse bolo aqui pra você. E ela, sem vigiar, sem malícia, sem nada, a gente tem que ter um pouco de malícia, né? De desconfiar de certas coisas. Não, ela pegou o bolo. Ah, vizinha é minha amiga de novo, né? Ô, amiga, obrigado. E todo mundo, ó, comeu desse bolo. E ela não pensou, não. Depois que comeu o bolo, que passou, que ela foi lembrar do sonho. Falei, nossa, eu tive um sonho assim, era um aviso de Deus. Mas aí já tinha comido o bolo. Aí parece que a fé não ajudou, né? A orar, pedir a Deus para livrar do mal. Não sei, nem sei se orou, se pediu, não sei. Aí, desse dia para cá, a vida deles foi por água abaixo, assim. Desmoronou tudo, bagunçou tudo. Foi uma questão financeira, familiar, só tantos problemas que apareceram, mas tanta coisa ruim. Olha, ela era muito trabalhadora, sabe? Muito esforçada. E lutavam daqui e dali para ver se conseguia, né, retorno financeiro e nada dava certo. Tudo que começava não dava certo. Mas foi tempos difíceis. Não demorou pouco tempo, ela ficou muito doente. O médico nem sabia o que realmente o problema dela. E aí foi só piorando. Não teve solução. Pronto, foi. Para você ver. Porque a gente fica assim, esse povo mais antigo, esses raízes, sabe? Que lá, não sei o quê. Eu mesmo ouvi muitos ensinamentos assim. Não, essas coisas do mal que a pessoa faz. Vocês sabem o que aconteceu, né? Não precisa nem de eu falar aqui, né? Preparou lá, né, o negócio lá do mal. Não precisa de eu falar aqui que não tem necessidade, que vocês sabem o que aconteceu.
Aí muita gente fala, não, o que é isso? Crente, principalmente se for crente, se você tem fé em Deus. Não precisa ser crente, não. A pessoa que tem fé, que tem um segmento de fé, de religiosidade, não se tem medo dessas coisas, não. O que é isso? Isso não pega quem tem é de Deus, não. Ah, você acha que o mal vai atacar quem já está fazendo a vontade dele? Já está na mão dele. Para ele tanto faz fazer o bem ou o mal, não faz diferença nenhuma. Ele quer aqueles que estão bem, que não estão indo na conversa dele. É esses que tem que vigiar. Então, foi um acontecimento muito ruim. Nunca mais ela teve sossego na vida dela em paz. Foi até o final, até nos últimos momentos. Seja tanto que é sério essas coisas, a gente tem que vigiar. Então, os sonhos, tem muitos sonhos que é um aviso de Deus. Eu mesmo aconteceu vários sonhos, e acontece, de eu sonhar e eu já fico pensando, ai meu Deus, o que é dessa vez? Às vezes a gente não tem aquele discernimento, o que realmente vai acontecer, mas acontece. Por que Deus avisa nós? Para a gente vigiar, orar, vigiar e orar. E ficar assim, né, percebendo a nossa volta, observando, para ver o que está acontecendo. Não pode acreditar muito em pessoas. Eu passei tantas coisas ruins porque eu acreditava muito nos seres humanos. Principalmente se falasse que tá, aleluia, não sei o que, lá nos lugares. Para mim, eu nunca julgava ninguém. Nossa, isso é de Deus, nossa. E os ensinamentos eram assim, né? Ó, não sei o que lá. Cada rasteira que eu levei na vida. Por ser português, claro, ser muito boba, acreditar demais em pessoas. Então, os sonhos são reais. E a gente tem que vigiar, né? Não precisa ficar com medo de tudo à nossa volta. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, os discípulos falaram, mestre, você vai lá em Jerusalém, os judeus queriam prender você lá, e o senhor vai lá. Jesus falou assim, o dia não tem 24 horas? Então, quem anda durante o dia não tropeça numa pedra, num perigo. Por quê? Está vendo a luz do dia, ele está vendo por onde está passando. Ele falou assim no sentido figurado, não é dizer que só tem que sair durante o dia. Ele falou sobre vigiar, que a gente tem que vigiar. Se a gente estiver vigiando, atento a tudo à nossa volta, não interessa se é durante o dia, se é durante a noite. Deus não guarda nós quando a gente está dormindo. Então, ele falou isso no sentido figurado, né? No sentido de vigiar. Acabou, filho, esses negócios de pessoa... Muita gente não conhece aqui devido ao meu trabalho. Então, às vezes eu ganho nas coisas, assim, de alimento, assim, coisas de comer. Eu agradeço e tal, mas não como não, porque o mal anda solto. Desde um dia, tinha uma pessoa que eu nunca imaginei, né, que ela era capaz de fazer tal coisa. E aconteceu umas coisas aí, eu não vou falar, coisa aí aconteceu. Mas estava tranquilo, né? Bom, aí o dia chegou, passou uns tempos sem mim aqui. Ele passou lá onde eu estava trabalhando ali, no que eu trabalho, a sala do meu trabalho aqui em casa mesmo. E eu tô lá trabalhando, ele chegou e tal, né, com as mangas. Porque eu amo manga, olha tanto que o mal é astuto. Sabia, né, certamente, que eu gosto muito de manga. E me deu essas mangas. E eu não vigiei, não. Gente, o tanto que Deus fala, vigia, a gente não vigia. E eu, ó, essas mangas, e comi, menino do céu. Quando eu terminei de comer, eu pensei que eu ia, ó, passar dessa pra pior, né? Mas eu passei mal. Gente, eu não falei pra ninguém da minha família, fiquei caladinha. Aí que eu fui lembrar, falei, tinha coisa errada nesse aqui. Gente, eu fiquei uma semana passando mal. Antes disso, eu já não... Quando eu ganho uma coisa assim, eu não como. Mas ele devia ser me conhecer, tá? Muito tempo. Eu não... Na hora, não maliciei, não imaginei nada. Aí eu passei mal demais. Aí, graças a Deus, Deus me livrou. Teve misericórdia de mim. Eu coloquei a mão no meu estômago e falei, sai daqui, mal, em nome de Jesus, sai. Agi a fé mesmo assim. E graças a Deus eu fui liberta. Passou. E aí passou muitos dias, ele voltou, certo? Voltou para conferir, né? Ver se eu ia falar alguma coisa, se eu tinha passado mal, o que aconteceu, talvez, né?
Aí ele viu que estava tudo bem. Aí ele me deu mais outras mangas, mais outra sacola de manga. E eu agradeci e tal. Falei, tá, não falei nada não. Porque a gente tem que, ó, melhor resposta para um touro é o silêncio. E eu peguei, eu falei, o quê? Ha! Se eu vou comer isso aqui agora, acabou. Pode ser, eu posso estar assim, com vontade de comer assim alguma coisa no momento assim, se alguém me der alguma coisa de comer, mas eu não como mesmo, não tem quem faça comer, porque eu já passei muitas coisas ruins na minha vida por conta disso. Ganhar as coisas, não sei o quê. Presente, tem presente que não é de Deus não, tem presente que a gente tem que vigiar para usar, não pode aceitar não. Então o que a gente mais tem que fazer é vigiar. Então os sonhos acontecem os sonhos. Quantos sonhos das histórias aí da Bíblia, né, que a gente já ouviu, né, falar de sonhos que realmente aconteceu. José mesmo do Egito, né, ele tinha sonhos, discerniu os sonhos. Então, tem que prestar atenção. Não é todo sonho também, não. É um sonho, quando é um sonho, um aviso de Deus, a gente sente algo diferente. Aquele sonho fica assim, a gente não esquece, lembra dos detalhes certinho. Não é todo sonho. Mas então a gente tem que vigiar. O profeta Joel, está lá na Bíblia, né? Ele falou que nos últimos tempos, Deus ia derramar do Espírito Santo sobre o povo aqui na terra, que os velhos, os jovens sonharão, os velhos terão visões, ou seja, os jovens iam ter sonhos, os mais velhos iam ter visões, porque às vezes a gente tem uma... Você já viu, sentiu assim, algo falando, uma pessoa, a voz falando com você, aviso também de um perigo, mas assim, se você está dormindo, é uma revelação, você está assim, de repente, do nada vem aquela fala assim no seu ouvido, você não ouve a voz, porque nós não ouvimos, né? Só sente que está falando. É uma revelação, ó, assim, vigia, isso, dá certinho. Quando a pessoa está com plano de nos enganar, a gente tem a visão de Deus para nos alertar. Então, os sonhos são bem interessantes. A gente tem que não ficar com medo. A fé não tem medo. O segredo da nossa vitória, de nós vencer, é nós vigiar. Olhar. Prestou atenção? Então, aí você vai orar. Né? Orar, desespero orar. Aí o mal chega, você nem vê que chegou. Ué, hoje aconteceu, eu estava orando, meu Deus, eu estava orando. Mas não vigiou. Primeiro é vigiar. Você sentiu o perigo à sua volta? Uma pessoa falsa querendo armar contra você? Sabe? Porque tem muito, né? Oh, meu Deus do céu, no meio dos lalala é o que mais tem. Então, acho que a gente tem que vigiar. Prestou atenção, a gente tem pressentimento. Deus deu o discernimento para nós também. Não é julgar ninguém. A gente sabe quando a pessoa está armando para nós. Principalmente quando vem muito bonzinho, né? Quanto mais bonzinho, maior é a rasteira. Então, acho que a gente tem que prestar atenção. Não é ficar com medo de conversar com as pessoas, com medo do povo, com medo de viver no... Não, é só vigiar. Pega a palavra de Jesus. Aquele que anda durante o dia não tropeça, porque está vendo a luz do dia, está vendo o caminho. Ele quis dizer foi isso, vigiar. Ou seja, ele falou, não, eu tenho que ir lá acordar Lázaro, ressuscitar Lázaro, e eu tenho que ir. Eu vou prestando atenção. Se eu ver que o inimigo está assim armando contra mim, eu passo por outro caminho, eu sigo, mas eu vou chegar lá. E foi o que aconteceu. Então é isso aí. Peço para você, né, se inscrever aqui no nosso canal, certo? Deixe o seu joinha aí, o seu comentário, eu agradeço. Então é isso aí, é vigiar. Deus abençoe a todos vocês.